Questão 29. O Ministério Público, como órgão que desempenha funções fundamentais no Estado democrático de direito, é incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Como consequência da presente assertiva, fruto de interpretação literal do caput do 127 da Constituição, é correto ou incorreto afirmar que. Então, vamos encontrar a alternativa incorreta. O MP pode ser considerado guardião da sociedade diante do perfil que lhe foi traçado constitucionalmente. Perfeito, pessoal. O MP não tem como incumbência a defesa da ordem jurídica, dentre outros, né? Defesa da ordem jurídica, guardião da Constituição, ordem jurídica como um todo, pessoal, como um todo. O MP, tudo que diz respeito à coisa pública, guardar a coisa pública, o MP, ele vai ter incumbência relacionada a isso, tá? Então, ele atua em prol da sociedade, ele é guardião da coisa pública, da ordem jurídica, ele é fiscalizador dos atos, dos demais órgãos públicos. Então, ele guarda a sociedade. Tudo que diz respeito à coisa pública, guardar a sociedade, o Ministério Público vai intervir. B. Na defesa dos interesses acima mencionados, o MP pode atuar judicial e extrajudicialmente, já que além de outras razões, quem detém os fins também detém os meios. Perfeito. Antigamente, historicamente, o Ministério Público, ele atuava muito de forma judicial. A partir do novo perfil constitucional do Ministério Público, fomenta-se muito a atuação extrajudicial, ou seja, a atuação sem propor ações judiciais. Por quê? Mostrou-se, e cada vez mais se mostra, mais efetivo, mais célere, respostas que não são demandadas em juízo. Primeiro, porque em juízo, pessoal, todos os princípios processuais devem ser respeitados e isso demanda tempo, isso é custoso para o Estado. Segundo, porque quando o Ministério Público propõe uma solução em que há diálogo entre as partes envolvidas, normalmente consegue-se chegar a algo positivo para todas as partes, ou algo cumprível, porque nós sabemos que, além de demorar a obtenção de uma sentença na justiça, né? Muitas vezes a gente não consegue executar a sentença, então você demora um tempão para condenar o Estado, por exemplo, e aí você vai tentar condenar o Estado e não consegue condenar. Muitas vezes aquela sentença já perdeu a utilidade dela há muito tempo, entendem? Então, a atuação extrajudicial do Ministério Público, ela vem sendo fomentada cada vez mais pelo Conselho. Enfim, pessoal, é uma atuação muito forte hoje em dia, porque quando pensava-se em Ministério Público, antigamente, lembrava-se de uma atuação judicial, propositura de ação penal pública, tão somente denúncias, propositura de ações em face do Estado, né, que, enfim, por um ato ou outro, ocasionou dano ao meio ambiente, ao patrimônio público, mas hoje em dia há recomendações, a gente faz. O que são recomendações? São documentos expedidos pelo Ministério Público em que, analisando a conduta, por exemplo, de um Estado X, avalia-se que aquela conduta está irregular, que aquela conduta está ferindo o patrimônio público. Enfim, então recomenda-se que o Estado pare de agir daquela forma, sob pena de, entende? Audiências públicas, inquéritos civis, então há diversos instrumentos que possibilitam essas ações extrajudiciais do Ministério Público. Letra C. As funções institucionais elencadas nos incisos constantes do caput do 129 da Constituição não devem apresentar incompatibilidade material com a norma estabelecida no 127. Caput também da nossa Constituição. Sim, gente, o 127 ele preconiza o que o Ministério Público tem que fazer. O que o Ministério Público tem que fazer. O que incumbe ao Ministério Público. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, lembra? Isso aqui você já tem que saber de cor e salteado, né? Do regime democrático, de interesses
sociais, individuais e indisponíveis. Ok, então temos aqui as incumbências, o que o MP tem que fazer ao 127 e como ele tem que fazer ao 129, são as funções institucionais, que são verdadeiros instrumentos de atuação do Ministério Público. Então, perfeito, é isso mesmo. Letra D, o Ministério Público é autorizado também a exercer representação judicial e consultoria jurídica de outras entidades públicas, vez que este papel estaria em consonância com os termos do artigo 127, caput da Constituição. Erradíssimo. 129, pessoal, preconiza o seguinte, que as funções institucionais do Ministério Público, elas não se exaurem naqueles incisos do 129, porque no último inciso diz que é possível criar novas funções institucionais, desde que compatíveis com a finalidade, com a sua finalidade, e desde que elas não tenham por objetivo exercer a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Então, isso, inclusive, está expressamente vedado que o Ministério Público faça. Ok, pessoal? Letra E. Em virtude dos interesses que protege o Ministério Público, deve obrigatoriamente atuar em ações penais e ações civis públicas. Perfeito. Ação penal, lembra que uma das funções institucionais do MP é promover obrigatoriamente a ação penal pública, só que se ele não promove, e é o caso de uma ação penal privada, o MP não será o órgão agente, ou seja, não é ele que vai promover a ação penal, né? Será o querelante, só que o Ministério Público ele vai intervir como fiscal da lei. Lembra, 2 papéis do Ministério Público, né, dentro do processo. O MP pode ser agente, ele pode promover a ação, ou ele pode ser interveniente, ele tem que intervir naquela ação, embora não seja parte, ele vai intervir. Por quê? Diante do interesse público que orbita naquele tipo de ação, né? Então, o Ministério Público ou vai ser órgão agente ou órgão interveniente. Em ações penais, o Ministério Público, ele obrigatoriamente ele vai atuar, tá? Em ações civis públicas, pessoal, o Ministério Público ele tem que, pelo menos, falar se aquilo lá, aquela ação, aquela matéria, faz jus à sua participação, ele tem que se manifestar. Mas há um dispositivo no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública que diz que, se o Ministério Público ele não intervier como parte, ele deverá necessariamente intervir em ações civis públicas como fiscal da ordem jurídica. Ok? Portanto, o gabarito é a letra D.